Deus, irmãos, por mais esta oportunidade. Então estamos caminhando aqui com a nossa EBD, lição hoje, lição de número 3. Nosso comentarista, então, o missionário pastor Eurico Bergsten, a lição 3, o despertamento renova o altar, né? Então aqui nós estamos no contexto do povo cativo na Babilônia, né? E na última lição tivemos a oportunidade de ver as profecias se realizando quanto ao decreto do rei Ciro para que o povo saísse do exílio e voltasse à sua terra, né? Então, acompanhando essa história da volta do cativeiro, nós estamos estudando então a respeito do despertamento ou avivamento. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de definir o conceito, o que seria avivamento ou despertamento, né? Então a gente conseguiu aprofundar um pouquinho isso, e a despeito do elemento do arrependimento, né? Aquele que envolve então o intelecto, a emoção e a vontade do ser. Então a mudança radical do ser. Então hoje nós teremos aqui como outro elemento do despertamento o símbolo da cruz. Então, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Então veja, nós estamos fazendo um caminho, né, sobre o despertamento, como ele vai acontecendo. Então a gente já falou através da palavra, da oração e do arrependimento, né? Então hoje a nossa lição é o despertamento que renova o altar. Então o altar, já de antemão, ele aponta, né? Ele aponta e tipifica o sacrifício do Cristo. Então é por isso que nós vamos desvelar um pouco esse mistério do símbolo da cruz, tá? Então hoje seria o tema central da nossa lição. Do que se trata, né? A cruz. Qual elemento poderoso tem esse símbolo, né? Então a aula de hoje, então, muito importante. Esse é um dos elementos, então, para o despertamento, tá, irmãos? Então, continuando ali, nós falamos a palavra, a oração, o arrependimento e o símbolo da cruz, tá? Então a gente vai entrar já na nossa lição. Tem bastante coisa para a gente ver aqui nesse assunto. Com a introdução, nosso comentarista, ele diz, né? Nessa lição a gente vai meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Essa expressão altar aqui na lição, ela é repetida deveras vezes, muitas vezes. Então a gente vai tentar esmiuçar esse conceito, altar. O que significa isso, tá? A lição de hoje nós vamos trabalhar sobre esses elementos, o símbolo da cruz e o altar, que tipifica esse símbolo, tá, irmãos? Então, no primeiro tópico aqui, vai falar o despertamento conduz o homem ao altar. No tópico 1, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. Diz assim, o propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar comigo. Então aqui citando o Êxodo, capítulo 29. Essas bênçãos aos judeus agora almejavam através do altar. Então, irmãos, só para fazer um roteiro histórico, né? Nós estamos falando então do regresso do cativeiro. Então vejam que interessante. Israel fica cativo conforme as profecias, Jeremias, Isaías, por 70 anos na Babilônia. Dado então o decreto do rei Ciro para que o povo saia do exílio e retorne a Judá, a Jerusalém. Então, no retorno desse povo, nós vimos, né, a situação
cultural, social de todo o povo de Israel. Alguns tinham se miscuído com a cultura pagã da Babilônia. Muitos não voltaram, né? Então alguns estudiosos dizem que pelo menos apenas um terço acabam voltando. Muitos do povo de Israel nasceu no cativeiro, eles nasceram na Babilônia, eles nem conheciam a Judá e Jerusalém, né? E os mais velhos, poucos deles tiveram então um desejo de voltar à sua casa, conforme nós estudamos a semana passada. Mas veja um ponto interessante aqui. Neste retorno, e eles se achegando ali em Judá e Jerusalém, a terra de Judá não tinha sido possuída por nenhum povo ainda. Então vejam só, isso é incrível, isso literalmente é um milagre de Deus. Porque uma terra ficando deserta, deserdada, né? Logo um povo se chegaria, os povos nômades na época, eram muitos. Eles se chegariam, tomavam posse dos lugares. E muitas regiões habitadas, os povos chegavam, expulsavam aquele povo e tomavam a terra. Mas Jerusalém ficou 70 anos em ruínas, sem que ninguém a tomasse. Agora veja que interessante. Quando o povo começa a subir para Judá, começa então os povos circunvizinhos a olhar e achar algo estranho. E falar, ué, esse povo está subindo e voltando para Judá. Então eles começam a ter o desejo de possuir a terra de novo. Sendo que a terra estava vazia, 70 anos. Né? Então o texto aqui diz, o povo rodeados de inimigos cruéis, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Então veja, ninguém ligava para a terra, ela estava desolada, em ruínas, muralhas, agora o povo subindo começou. Então povos circunvizinhos, o desejo de tomar a terra, os samaritanos de participar daquilo e de ficar na terra. Né? Então começa um embate ali com o povo que está voltando, né? Sendo que eles podiam chegar, a terra estava vazia e fazer o que tinha que ser feito. Então ali vai começar um trabalho de uma batalha para que eles se estabeleçam na terra, né? Então veja, esse fato da terra ficar vazia por 70 anos é literalmente Deus guardando a terra para que o povo retornasse, tá? Então o que acontece? Nesse retorno à sua terra, eles precisavam então o quê? A ordem foi dada para restaurar o templo, restaurar o culto. Mas vejam só, quando o povo sobe, aí em primeira mão, cada um vai para a sua cidade. Então eles já se dispersam na região de Judá. Cada um vai para a sua cidade e não vão a Jerusalém, onde seria o elemento de restauração do templo e do culto. Tá? Então o que acontece? Eles começam a ser ameaçados por esses povos circunvizinhos, né? Quando eles veem a iminência do perigo, aí sim eles decidem então voltar a Jerusalém para restabelecer o culto, né? Então a primeira coisa que deveria ter sido feita era já se estabelecer em Jerusalém, mas cada um vai para a sua terra, vai para a sua região onde morava. E ali eles se entristecem, vê tudo em ruínas. Imagina um lugar que ficou 70 anos sem habitação, né? Tudo destruído, né? No ano de 586, quando Nabucodonosor finalmente destrói tudo, então estava tudo em ruínas, né? Então eles se entristeceram muito e cada um tentou ali começar a consertar aquela região onde morava, né? Mas com então esse ataque iminente dos inimigos, eles entenderam que eles primeiro precisavam restabelecer o culto, tá? Então esse é o contexto histórico do que está acontecendo aqui na nossa lição, tá? Então, partindo disso, porque, vejam só, havendo despertamento, Deus desperta Ciro com decreto, desperta o povo para que volte à sua terra, mas chegando na terra de novo, eles se dispersam, né? Então veja, acontecendo ali de novo, algo que vai desviando a sua atenção. Então Deus tira de um mal sempre um bem maior, né? Esses inimigos incentivaram que eles fossem para o elemento nodal da sua volta, que era Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém. Isso é assim, né? Se destruírem São Paulo inteiro, aí depois a gente ficou tempo fora e volta. Eu não vou lá para o centro de São Paulo, eu vou vir aqui para Caieiras, onde era a minha casa. Exatamente. Isso é buscar as raízes, né? É meio que compreensível, né?
cada um buscar a sua terra, né? Sim. O que aconteceu é que eles pararam um tempo demais ali, né? Eles ficaram um tempo demais, né? E se não fosse talvez esses inimigos, eles demorariam quantos anos para voltar e restabelecer o culto em Jerusalém? Ou nem voltariam, né? Então isso é um elemento importante. Então tá no movimento de despertamento, mas se você perder o foco, né? É como que se o despertamento ele se desfaz. Então isso é importante, tá? É por isso que nós vamos estudar esse elemento do altar e do simbolismo da cruz. Bom, irmãos, vamos ver a respeito disso então. Do que se trata altar? Essa expressão muito utilizada. Eu trouxe alguns conceitos dos manuais bíblicos, né? Manuais de teologia a respeito disso. A gente vamos ler junto aqui e a gente vai esmiuçando esse conceito. Então veja lá, altar. Lugar de se entrar em contato com o poder divino, por meio de um sacrifício. As religiões primitivas supunham que o altar de uma divindade seria o lugar onde ela se manifestava a sua presença. Então veja assim, povos primitivos ou povos pagãos também possuíam altares, né? A diferença já com Israel se trata da onipresença de Deus. Porque sabiam que Deus não estava circunscrito àquele lugar ou àquele altar. Então os povos primitivos, eles viajavam a determinada região para poder observar um movimento divino ou a manifestação divina naquele altar. Por quê? Os seus deuses estavam circunscritos àquele altar, àquele lugar. Tá? Então já existia. Altar sempre uma expressão de algo que é construído num lugar alto, também, como promoção de uma relação entre o homem e uma divindade. Tá? Então tem um aspecto primitivo já de altar. Os povos pagãos também utilizavam do altar. Deus vai ensinar lá em Levítico para o povo de Israel a fazer a diferença entre o que é santo e profano, né? E nesse contexto, né, bem resumido, tudo que é consagrado a um outro que não Deus é profano. E tudo que é consagrado a Deus é santo, né? Então essa será a diferença entre os altares pagãos e o altar a Deus. Um dos aspectos, né? Entre o santo e o profano. Vamos ver mais uma definição aqui, ó. Simbolismo do altar. Trata-se do lugar onde podemos nos aproximar de Deus, mediante sacrifício e oração. Lugar onde Deus vem ao encontro da necessidade humana, conforme as exigências por ele estabelecida. O altar fala da comunicação entre Deus e os homens. Esse é o lugar onde o homem pode encontrar-se com o poder divino. O altar é igualmente o lugar onde o homem pode trazer seus dons a Deus, onde pode prestar serviço e lealdade. Então, resumindo, o altar é um lugar de sacrifício. E todas as consequências advindas dessa expressão, sacrifício, tá? Por quê? Todas as consequências advindas aí. Esse sacrifício, em todos os aspectos, você pode imaginar, né? Aqui no Antigo Testamento nós falamos a respeito do holocausto, o sacrifício do animal, por causa do elemento do sangue que era derramado no altar, né? O sacrifício, o holocausto e tudo tipificando a Cristo, apontando para nosso Senhor Jesus Cristo, né? E todas as consequências desse sacrifício, ou sacrifício que o homem faz para poder se apresentar diante de Deus, tá? Por isso eu falei então, o sacrifício em todas as suas consequências ou características que você possa imaginar. Esse é um aspecto então de altar, tá? Lugar de sacrifício. Então nós temos que entender que esse altar, ele aponta, em última análise, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja uma definição muito importante para nós darmos um salto aqui veterotestamentário para o Novo Testamento. Então diz assim, ó, a igreja possui um altar, sobre o qual foi ofertado o sacrifício perfeito, a cruz de Jesus, né? Então agora a gente está dando um salto aqui, tá? Algo que tipificava, né, um sacrifício maior e mais perfeito, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesse aspecto nós temos o elemento da cruz como um símbolo desse sacrifício,
tá? Então nós vamos estudar minuciosamente aqui o símbolo da cruz. Eu trouxe alguns conceitos para os irmãos, tá? Bom, conforme